Bom, vamos falar da última parte sobre mediação. É um vídeo bem curto, até porque a próxima aula será um simulado de mediação. Só para falar alguns conceitos gerais, algumas ideias gerais de como deveria ser uma sessão de mediação de acordo com a lei. Primeira coisa, qual é o papel do advogado na mediação? Eu já falei para vocês mais uma vez, mas a mediação, uma das principais diferenças é a questão do empoderamento e das partes efetivamente falarem, coisa que a gente não está muito acostumado. Eu falo a gente que é advogado, que está acostumado a fazer audiência. O advogado sempre fala em nome das partes, fala o que a parte quer, o que a parte não quer, fala de um advogado para o outro e as partes são excluídas do processo. Na mediação é a oportunidade para inverter esses papéis. E qual é o papel do advogado nessa sessão? Bom, na sessão, a parte vai ter que explicar o que ela quer. Ela vai ter que organizar as ideias. Então, o advogado é que vai fazer esse primeiro papel de organizar as ideias, eventualmente fazer um discurso de abertura, depende da forma como for estruturada a sessão, mas pode ter um discurso de abertura da sessão. Esse advogado vai acompanhar a parte, ele não precisa acompanhar o tempo inteiro, tá? Mas ele está ali para dar suporte, para esclarecer os aspectos jurídicos para o cliente dele. O cliente dele vai falar, não é realmente o papel do advogado tomar o lugar ou ser o protagonista do processo, é inverter o papel, dar o protagonismo para as partes, mas ele vai estar ali, ele vai acompanhar, ele vai esclarecer, ele vai também ser fiscal da lei, no sentido de verificar se o acordo que está sendo feito, que está sendo produzido ali, se ele é execuível. E no fim, quando tiver um acordo, se houver um acordo, cabe aos advogados das partes elaborar os termos desse acordo, porque o mediador, como a gente já viu, ele não precisa ter formação e não é papel do mediador escrever, né, efetivamente formalizar esse acordo. O mediador vai fazer um termo final da sessão, dizendo que houve um acordo em termos gerais, mas o termo do acordo e eventualmente a execução desse acordo no futuro, evidentemente que é responsabilidade do advogado. Então, o advogado tem papel, sim, tem espaço e tem bastante espaço. Tá? Eu falo isso porque existiu em alguns setores da advocacia um certo receio de perda do protagonismo, logo, consequentemente, perda de espaço e perda de dinheiro, né? Perder cliente. Mas o advogado ele continua sendo essencial, talvez mais importante ainda em alguns aspectos, porque ele vai ter que demonstrar a sua importância por outros meios e sem se esconder atrás de uma petição elaborada de palavras difíceis, de um latim, de jurisprudência e de um processo que para as partes costuma ser nebuloso. O advogado ele vai ter que explicar para as partes e fazer elas realmente serem protagonistas desse processo. Então, vai ser um pouco difícil no início para quem está tendo que mudar a forma de encarar o processo, mas continua tendo espaço. Aqui, um resuminho do que eu falei, tá? Depois vocês podem dar uma lida no material. Qual é o papel do mediador na sessão? Bom, o mediador ele não é chefe, ele não é juiz, ele dirige a sessão, ele vai administrar a sessão, vai administrar o tempo, vai administrar a discussão, eventual discussão entre as partes, mas ele não tem poder, né? O poder que ele tem, eventualmente, é dado pelas partes a partir do momento que elas percebem que foi construído um rapport, ou seja, que criou-se um vínculo, que se criou uma confiança. E tem diversas ferramentas que o mediador vai utilizar, a gente não vai fazer um estudo das ferramentas da mediação. Tá? Mas o objetivo do mediador, basicamente, é tentar identificar os interesses das partes a partir de perguntas, perguntas abertas, perguntas fechadas, no sentido de perguntas mais gerais, perguntas mais específicas, e ele vai ter que analisar qual o momento adequado para cada tipo de pergunta.
ele pode fazer, outros exemplos que eu coloquei ali, troca de papéis, que realmente é fazer perguntas para a pessoa, bom, tenta se colocar no lugar do outro, que entende que a outra parte está sentindo, o que a outra parte está pensando, e o que seria para a outra pessoa um acordo aceitável, por exemplo. A recontextualização, que está ligada também à normalização, que é recontar, anotar o que está sendo dito, formular perguntas, recontar o que foi dito em forma de perguntas, para tentar verificar se está sendo compreendido e demonstrar para a pessoa, para as partes, que elas estão sendo efetivamente ouvidas. Quanto à estrutura do procedimento, é um procedimento flexível, as partes é que vão definir, então tem uma flexibilidade procedimental bem grande. É possível ter sessões conjuntas para coleta de informações, é possível ter sessões individuais, tá? Quando o mediador percebe que existe alguma questão ali que não está sendo colocada exatamente porque a outra parte está presente. O tom tem que ser informal, porque não existe autoridade no mediador, não se quer essa autoridade. Então, exatamente está se fugindo, né, da figura do juiz pai que resolve os problemas, que decide pelas partes que são infantilizadas por um processo. Exatamente o contrário, a gente está tentando fugir disso. Na preparação da mediação, o mediador vai revisar as anotações que foram feitas como se fosse um advogado antes de falar com o seu cliente, ou um terapeuta antes de receber o seu paciente, ele vai relembrar o que foi dito na última vez em que se encontraram. É importante que ele fale o nome das partes, que ele memorize o nome das partes, que ele anote isso, que o ambiente esteja preparado de acordo para a mediação. Não pode ser, não é que não pode, mas preferencialmente que tenha um ambiente mais acolhedor do que costuma ser o ambiente do judiciário. O ambiente do judiciário, para quem não está acostumado, ele é um ambiente intimidador, desconfortável. Então, há diversas formas de fazer isso. O ideal, uma mediação seria uma mesa redonda, em que não há, né, um protagonismo, não há um cabeça, colocando as partes ali lado a lado, junto com seus advogados, um mediador e eventualmente um co-mediador. Se não for possível, uma mesa retangular com as partes num lado e os mediadores do outro, e não as partes frente a frente, naquela... Sei que isso parece bobagem para quem não acredita nesses pequenos detalhes, nesses simbolismos, mas as partes estarem frente a frente, junto com o terceiro ali na ponta da mesa, é a repetição do que a gente já vê no judiciário. Então, cria o antagonismo, cria a repetição do padrão, que é o padrão judicial, e é o que está tentando se fugir. E também é possível o modelo Alcoólicos Anônimos, né? Um círculo, sem só as cadeiras, sem mesa, torna o ambiente bem mais informal. Então, ele também não deve ser utilizado em qualquer caso. O caso que a gente trabalha em aula, por exemplo, uma mediação empresarial, não é exatamente o ambiente para ter cadeirinhas frente a frente, né? É importante que a gente tenha uma mesa, porque eventualmente a gente vai ter que apresentar cálculos, documentos, né, avaliações. Bom, quais são as fases, né, básicas de um processo? Os cumprimentos, a fase de abertura com os cumprimentos, a exposição das regras. Então, cabe ao mediador ressaltar esses detalhes, a questão da imparcialidade, confidencialidade, decisão informada, liberdade para abandonar o procedimento quando quiser, anotar o nome das partes, explicar regras de conduta, apresentar algum critério objetivo para escolher quem inicia, por exemplo, falando. Bom, pode ser quem procurou a Câmara de Mediação, pode ser a ordem alfabética do nome das partes, enfim, algum critério que não fique, que não denote uma preferência. Por exemplo, tem um divórcio, para quem vai falar primeiro? Vai falar a mulher porque ela que é mais frágil. Coisas que denotem uma preferência ou que denotem alguma atitude machista ou qualquer tipo de preconceito que acontecer durante a sessão vai pegar, obviamente,
pegaria mal em qualquer situação, mas para o mediador, que tem que ser uma figura absolutamente imparcial, fica pior ainda. O CNJ estabelece no manual dele um checklist do que tem que ser feito numa sessão. Então, se apresentar as partes, explicar o papel do mediador, descrever o processo de mediação para as partes, porque as partes também não conhecem, assim como elas não conhecem a via judicial, elas não conhecem a mediação, menos ainda a mediação, né? Então, é provável que as partes entendam que aquele ambiente é uma repetição do ambiente judicial. Papel do mediador deixar muito claro que não, que ali elas têm que falar e esclarecer que tem possibilidade de sessões individuais, eventualmente, se ele perceber que é importante, buscar adesão para que seja assegurada a confidencialidade das partes, esclarecer para as partes que elas têm que observar a confidencialidade, que eventual prova produzida ali não vai poder ser utilizada num processo judicial, e é claro, também que as questões de crime ou tributárias, essas questões não estão abarcadas pela confidencialidade. Descrever as expectativas do mediador em relação à sessão, então, o que o mediador espera que as partes façam, confirmar que as partes querem fazer, estão dispostas a participar da mediação, comentar sobre o papel dos advogados, então o mediador pode esclarecer, talvez os advogados não saibam, e descrever o processo, tempo de duração, quem fala primeiro, que se deve evitar interrupções, alguma ferramenta como as sessões individuais, isso tudo vai ser esclarecido pelo mediador. Então, em regra, vai ser feita essa abertura, depois uma reunião de informações com o relato das partes, cada uma das partes vai dar o seu relato inicial. O mediador pode fazer um resumo, se espera que ele faça um resumo para demonstrar o quê? Primeira coisa, escutativa. O que é escutativa? É escutar o que as partes estão dizendo, efetivamente é demonstrar que está criando um vínculo, criar um rapport, criando empatia, e depois disso, uma das formas para demonstrar que eu estou fazendo isso é fazer pequenas anotações e depois repetir para as partes o que eu compreendi como mediador, por exemplo, do que as partes me disseram, e questioná-las. É isso? Não é isso? Alguma coisa não está clara? Isso vai fazer com que a parte perceba que realmente tem alguém ouvindo ela, que a parte não, que o mediador não está ali para julgar o que ela está dizendo. Normalização, então, normalização é uma das ferramentas também que é utilizada e que é esclarecer para as partes que aquele conflito que elas estão passando não é único, não é uma exceção, não é o maior problema do mundo, que ele pode ser resolvido e que ele é um problema comum, normal, tá? Que é a situação pela qual as pessoas passam. Pode ter sessões individuais, o ideal é que se tiver sessões individuais que tenha para as duas partes e alertar, evidentemente, que o que for dito na sessão individual não vai ser esclarecido para outra parte. Não vai ser dito para outra parte. Existem críticas em relação à sessão individual porque pode criar um ambiente de desconfiança entre as partes, que é o que está tentando se evitar. Mas pode se utilizar. Por fim, é feita uma sessão conjunta final, se apresenta o progresso obtido nas sessões anteriores, são elencados os interesses, então não se faz proposta no início, né? Os interesses e as propostas são feitas ao final, depois que já se passou pelo processo. Então, o resultado, o acordo, ele é o resultado final do processo, não é para ser dado lá no início. O que se te dá lá no início, a ideia, a gente não explica da onde a gente chegou até, como a gente construiu isso na nossa cabeça. Parece que a gente constrói junto com outra parte, não tem surpresa quando se apresentam as propostas. E aí é formalizado ou não um acordo. E aí, o manual de mediação coloca o que é uma boa mediação. É aquela em que alcançou as duas finalidades: o acordo propriamente dito, em todas as suas nuances, o empoderamento e a compreensão harmônica e conjunta da controvérsia, além de benefícios na comunicação e relacionamento, porque a mediação, em regra, vai ser utilizada para partes que têm algum relacionamento ou que tinham algum relacionamento e que talvez vão ter que manter algum vínculo no futuro, certo? Então, até a próxima aula, que mediação de vídeos está encerrada.